Eu queria que a Veronique se apresentasse, né? Falasse os recursos que ela usa, né? Ter terapias, né? Si. Alors, d'abord, je voudrais remercier Cécile, Veronique gostaria de agradecer a você, Cecília, hein, pour cette invitation, por esse convite hein, de ce soir dessa noite et surtout pour m'avoir invité à travailler avec vous. e principalmente de ter convidado a Veronique de trabalhar no seu espaço em Teresópolis. Alors ici, j'ai mon traducteur, Do lado dela, ela tem o seu tradutor, voilà, aqui, Enrico, meu traducteur permanente, hein, enfin officiel, et meu marido permanente. famoso pacote, né? É, voilà. Eu falo um pouco português, mas por um live, mais prático para mim de falar em francês. Sim, Tá bom? sim, claro. C'est bon? Ouais, Voilà. Alors, je suis Véronique Duplan. Então, Veronique Duplan, Voilà, je suis française, comme vous l'entendez. como vocês devem ter percebido, ela é francesa, Et je travaille entre la France et le Brésil. trabalha entre a França e o Brasil. Et avec la pandémie, cette année, ça a été un peu compliqué. Então, com a pandemia, esse ano Ouais. foi um pouco complicado. Voilà, ça a été un peu plus compliqué, mais on va reprendre le rythme à partir de 2021. Mas ela vai voltar ao ritmo, ao pleno ritmo, a partir do ano que vem. Voilà. Hein. Donc, je travaille depuis un peu plus de 17 ans maintenant. Ela está trabalhando nesse assunto há mais de 17 anos. Hein, presque 18, ça fera 18 ans au mois de novembre, Novembro vai fazer 18 anos. hein, en tant que thérapeute. E como terapeuta, Hein. Alors, j'ai plusieurs thérapies à mon actif. Veronique tem várias terapias que ela faz. Sim. Peraí que teve um pequeno Tem, problema no nosso telefone. desculpa. Bom, dá para ouvir? Dá, eu estou ouvindo perfeitamente, não teve nenhum corte. Boa. Ah, voilà. Ok. Vocês estão ouvindo? Se perguntar ao pessoal, está todo mundo ouvindo? Tudo ok? Então, pessoal, vamos ver se ela retorna aí. Espera aí, só um minuto. Ai, meu Deus. Vamos ver. Acho que deve ser a internet dela, né? Aqui, de novo. Tá, ela já está entrando de novo. Só um minutinho. Vamos aguardar. Pronto. Pronto. Alors, Pronto. on est dans le noir là. Voilà. J'appuie A ici. internet aqui tá boa. Acho que é de vocês, então, né? Ah, je Tá, sais pas vamos em frente. Vamos assim mesmo, que Consegue ver a gente? consigo ouvir e ver. Aham. pourquoi. Nós trocamos de telefone às pressas porque o problema é o telefone. D'accord. Tá bom. Donc, Ok. j'ai fait des études de psychologie, Então, Veronique fez os estudos de psicologia, hein, de sophrologie, de sofrologia também. voilà, qui est une partie de la psychologie, A sofrologia é uma parte da psicologia hein, qui allie la psychologie et le mouvement. que alia a psicologia ao movimento, ao exercício. Voilà. Et puis d'autres choses qui rentrent dans la sophrologie. E outras coisas que entram na sofrologia. Ce soir, nous allons parler d'une des thérapies que je pratique le plus. on va Essa dire, noite, Veronique vai falar sobre a terapia que ela mais pratica. hein.
l'aurathérapie. A aura-terapia ou terapia da aura. Alors, l'aurathérapie, je vois les auras avec mes yeux et non pas mon regard intérieur. Veronique vê a aura com os seus olhos e não com seu olhar interior e sim com os olhos Voilà. normais. Et je dessine les auras Ela desenha a aura et je fais la réparation de ce que je vois. e faz a reparação do que ela vê na aura. Hein. Et ensuite, il y a un suivi pendant une quinzaine de jours. E em seguida, durante 15 dias, após a consulta com o cliente, tem um acompanhamento durante 15 dias. Voilà. Donc, en général, les thérapeutes, je parle du Brésil, hein, voient très très bien les auras, ils vous expliquent tout. Ela observou que os terapeutas que tratam da aura no Brasil, Voient les auras eles veem a aura avec leur regard intérieur. com seu olhar interior. Hein, mais ils ne réparent pas. Eles explicam, mas eles não reparam a aura. Voilà. C'est la différence entre eux et moi. É a diferença entre eles e Veronique, Hein, na técnica. c'est la technique qui diffère et la réparation. Então, essa técnica diferente é justamente a reparação da aura. Alors, j'ai travaillé avec des personnes qui pratiquent l'aurathérapie au Brésil. Veronique trabalhou com pessoas que praticam a terapia da aura no Brasil. Hein, mais ils voient très très bien, hein, Eles veem até muito bem, hein, très très bien. Ils donnent des conseils, dão conselhos, voilà. Hein, mais ça s'arrête là. mas para aí, não. Hein. Alors, j'ai d'autres thérapies comme les régressions, par exemple. Veronique tem outras terapias como a regressão, por exemplo. Hein, alors, des régressions, ce sont des régressions normales, comme toute régression. São regressões normais, como todas as regressões. Mais là, ce sont des régressions que je pratique pour justement arrêter des schémas répétitifs. Mas lá são a regressão, uma técnica da regressão que ela faz para justamente parar problemas repetitivos na vida da pessoa. Voilà, donc ça c'est un petit peu à part aussi. Et puis je travaille le baby talk. Ela tem outra terapia que ela aplica que se chama Baby Talk, Hein, le baby talk, qu'est-ce que c'est? que é falar com o bebê. Voilà. Hein, c'est la conversation que j'ai avec un bébé en gestation. O Baby Talk é a conversação, conversa que a Veronique tem com o bebê em gestação. Hein, et le bébé me raconte d'où il vient. E o bebê conta a Veronique da onde ele veio, ou vem. D'où il vient, souvent quelle est sa mission, Em muitos casos, qual é a sua nova missão, hein, pourquoi il se réincarne dans cette famille-là, par porque exemple, ele se encarna nessa família que ele escolheu, etc., etc. etc, etc. Bon. Donc le baby talk, c'est vraiment une télépathie avec l'enfant. Então, o Baby Talk é uma telepatia com a criança, Hein. Alors c'est un com travail o bebê, porque tem que estar ainda na gestação, né? Voilà. Il est important que ça se fasse pendant la É gestation importante que isso se faça durante a gestação, parce que c'est-à-dire de à peu près 4 mois et demi, 5 mois ça peut être jusqu'à la veille de la a naissance, hein. partir dos 4 meses e meio a 5 meses de gestação até mesmo a véspera do nascimento. Hein, ça m'est arrivé Isso já aconteceu. de faire une séance la veille et le bébé naissait le lendemain. Já aconteceu que ela fez o Baby Talk num dia e no outro dia, 24 horas depois, o bebê nasceu. Olha que lindo. Eu ia te perguntar se tinha algum caso interessante em relação ao Baby Talk. Assim, algo bem impressionante, assim, que já tem acontecido. Elle vous donne un exemple exactement sur le Baby Talk, something Alors, je vais vous expliquer un baby talk que j'ai fait il y a des années déjà, hein. Então ela vai lhe explicar um caso de um Baby Talk que ela fez há anos atrás.
Alors, en général, quand les bébés me parlent, Em geral, quando os bebês se comunicam com Veronique, je prends en écriture automatique ela faz uma canalização, ou seja, ela escreve as anotações no papel. hein, euh, ça, on a d'autres. L'écriture automatique et les parents, après, peuvent enregistrer tout ce que je leur redonne. Pardon. Les parents, après, une fois que j'ai écrit, Depois que ela escreveu as anotações, os pais tomam conhecimento voilà, et ils peuvent enregistrer tout ce que j'ai pris en écriture automatique. podem C'est comme ça. gravar tudo do que foi informado a Veronique. Voilà. Donc, je vais vous donner, et j'aime bien quand les papas sont là aussi. E ela, no Baby Talk, ela prefere também que o papai venha, que os pais venham, não só a mãe. Après l'explication que je vais donner, nous parlerons des missions pour les adultes, mais pas tout de suite. Il faut suivre Rico là. C'est une question là. Non, c'était une question. Oui. Je réponds. Après l'exemple que je donne, nous parlerons des missions pour les adultes. Já é uma pergunta que alguém fez, então a gente está se referindo a essa pergunta que après ce que je vais expliquer depois maintenant, que ela vai explicar, ela vai responder essa pergunta que eu não vi direito, mas a gente não tem problema. Alors, donc une maman vient me voir, elle était enceinte de 7 mois et demi. Continuando a história, então uma mãe veio ver Veronique e estava 7 meses de gravidez. Hein? Et donc cette maman, bon, je fais le baby talk avec elle, je prends en écriture automatique. Então ela faz o baby talk, ela anota todas as informações que o bebê deu para ela. Bon, et puis je lui explique que le bébé qui se réincarne était un petit enfant qui est mort jeune dans la vie avant. Ela disse que para a mamãe que na vida anterior essa pessoa havia já morrido como criança. Hein? Alors, en général, je contacte la vie immédiatement antérieure de l'enfant. Em geral, Veronique contacta no bebê, se conecta à vida imediatamente anterior ao esse novo nascimento. Voilà. Donc, elle m'explique qu'elle était une petite africaine. E ela explica a Veronique que ela era nessa outra vida uma africana. Et qu'elle était dans une famille très très pauvre. E fazia parte de uma família muito pobre. Et qu'elle est morte à l'âge de 8 ans. E que ela havia morrido com 8 anos. De malnutrition. De desnutrição. Et battue, elle était battue. E também teve violências físicas. Donc, elle avait choisi ses parents au Brésil. E ela tinha então escolhido esses pais brasileiros. Pourquoi le Brésil? Parce que c'est un pays loin des guerres. E por que Brasil? Porque ela respondeu que o Brasil era um país longe de guerras, não havia guerras. Et elle avait envie de paix, cet enfant. E que ela estava dessa vez querendo uma vida de paz. Donc, et elle me dit une chose très très particulière. E a informação ainda que o bebê deu, uma coisa muito especial. Elle me dit, pour moi, de me réincarner dans une famille avec mon futur papa, ma future maman, e ela, au Brésil. Essa menina havia dito para mim encarnar numa família brasileira, num país pacífico. Eh bien, pour moi, c'est une victoire. Para mim é uma vitória. Parce que je sais qu'avec mon papa et ma maman, je mangerai à ma faim. Porque eu sei que com meu novo pai e minha nova mãe, eu não vou morrer de fome. Voilà, ça c'était important. Isso é Alors, importante. je vous parle pas de sa mission, parce que ça c'est confidentiel. Ela não vai falar da missão desse bebê, porque isso é confidencial. Et puis,
pourquoi spécifiquement elle a choisi ces parents-là. C'est confidentiel aussi. Então, porque ela exatamente escolheu aqueles pais, também é confidencial, não pode ser dito aqui. Hein. Donc, et elle me dit, pour moi, c'est une victoire. Então, ela falou, acentuou bem essa frase, para mim é uma vitória. Et elle insiste. E ela insiste nessa frase. Bon, Bacana, né? Ela escreve tudo isso. Deve ser dar uma clareza, né, da necessidade do bebê, né? De Exactement. nutrição, né? De cuidado, né? A história vai terminar já já. Donc, et donc, j'explique tout ça à la maman. E ela, então, explica tudo isso à mãe. Et puis, je lui dis, vous savez, elle a beaucoup insisté pour que je vous dise que pour elle, c'est une vraie victoire. E então ela diz para a mãe, olha, o seu bebê insistiu muito para que eu diga a você, mãe, que para ela nascer aqui é uma vitória. Et là, la maman se met, poum, à pleurer. E lá a mãe começa a chorar. Et je comprends pas pourquoi. E ela não entendia por quê. Mais pleurer fort, hein. Mas chorava muito e a Verônica não entendia por quê. Bon, je l'ai laissé pleurer. Ela deixou ela então chorar. J'ai cru que c'était l'émotion. Veronique pensou que ficou emocionada pela história que Veronique estava contando. Vous allez voir, pas du tout. Mas você vai ver que não é nada disso. Bon, et puis je termine la séance. Então Veronique termina a sessão. Et puis je la raccompagne à la porte. E acompanha a mamãe até a porta. Et je lui dis, mais c'est une petite fille que vous attendez là. E Veronique pergunta, mas é uma filha que a senhora está esperando. Je sais pas, hein, j'ai eu une petite voix qui m'a parlé à ce moment-là. Ela teve uma vozinha que falou, cuidado, é uma filha. Então ela perguntou, é uma menininha que você está esperando, né? Elle me dit oui. E ela respondeu sim. Je lui dis, mais je peux savoir comment vous avez décidé de l'appeler? E Veronique perguntou, mas será que eu poderia saber o nome que vocês já escolheram um nome? E eu poderia saber qual é o nome que vocês escolheram para ela? Et elle m'a dit, on a choisi le prénom avec mon mari il y a 4 mois déjà. E ela disse, nós escolhemos o nome da nossa filha com meu marido em conjunto há 4 meses já. Ah, je dis, mais c'est bien. Et vous voulez l'appeler comment? Veronique falou, puxa, mas isso é ótimo. E vocês vão chamar ela como? Et là, elle a des larmes qui coulent. E lá ela começa outra vez a chorar. Et elle me dit, Victoria. E diz, Vitória. Olha, que lindo. Je ne pouvais pas l'inventer. Et le deviner, non. Não podia adivinhar isso. Né? Non, je ne pouvais pas deviner. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai beaucoup dans les baby talk. Então, tem muitas histórias interessantes nessa terapia de Baby Talk. Faudrait qu'on fasse un live que là-dessus. Um dia vai ter que fazer um live somente sobre esse tema. Parce que c'est vraiment passionnant. Porque é apaixonante. J'aime toutes les thérapies que je fais. A Veronique ama todas as terapias que ela faz. Mais celle-là, j'ai un amour particulier. Mas por essa, ela tem uma quedinha especial. Alors souvent, après, les papas et les mamans, ils m'envoient des photos du bébé quand il est né. Às vezes, os pais mandam fotos do bebê ainda no hospital para a Veronique. Alors, pourquoi c'est plus facile de connaître la mission avant la naissance plutôt qu'après? Agora, é a resposta por uma questão que fizeram. Por que é mais fácil conhecer a missão avant la naissance? Antes do nascimento que depois ou como pessoa adulta? Alors, avant, c'est facile parce que l'enfant, il a la mémoire. Antes é muito mais fácil porque a criança ainda tem a memória. Hein? L'enfant, il a la mémoire, donc il peut expliquer pourquoi il revient. Então, ela pode explicar, né, ainda pela telepatia, por que ela está vindo. Qual a missão? La naissance est un tel traumatisme. O nascimento é tal trauma. Hein? L'enfant souffre plus que la mère à la A criança, na verdade, sofre mais do que a mãe. Oui. Et pourtant, la maman, elle souffre. Hein? E a mãe sofre, né? Ben voilà. Hein? Mais l'enfant souffre plus. Mas a criança sofre mais.
Et c'est un tel traumatisme que lorsque l'enfant arrive E é um tal trauma que quando a criança chega sur Terre, na Terra, eh bien, il oublie tout. ela, na verdade, esquece tudo. Et pour retrouver sa mission à l'âge adulte, E para achar a sua missão na idade adulta, c'est extrêmement é difficile. extremamente difícil. Je dis pas impossible, Ela mais très difficile. não diz impossível, mas ela diz difícil. Voilà. E eu queria saber, me veio agora você falando, na hora que você fala com o bebê, se existe a possibilidade de reverter um nascimento de cesárea para um nascimento de parto normal. Isso já aconteceu? De conseguir mudar a dificuldade do nascimento para que o nascimento seja o mais natural possível? Dans la naissance, né? Oui. On peut réverter, parce que peut-être la personne doit avoir une césarienne, mais on peut réverter parce que la personne Je ne sais pas ce que c'est réverter. change. Can you change this Oui. instead of cesarean? You change to a normal birth. Ça, It's possible. je sais pas. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai fait jusqu'à présent, donc je peux pas répondre à cette question. Ela não sabe responder essa questão porque não é uma coisa que ela fez até agora. Pourquoi? Parce que de plus en plus souvent. Tu peux expliquer que l'énergie. Alors non, de plus en plus souvent, on demande. Enfin, je le vois très souvent et en Europe en particulier. Principalmente na Europa, a Veronique nota qu'on ne demande pas l'avis de la mère, on lui fait automatiquement une césarienne. E não se pede a opinião da mãe, se faz automaticamente uma cesariana. Voilà, alors que l'enfant peut naître de façon naturelle. Quando a criança poderia ter nascido, por exemplo, de uma forma natural. Mais quand les césariennes sont nécessaires, mas quando as cesarianas são necessárias, que l'enfant se présente ce qu'on appelle de face, se a criança se apresenta, por exemplo, de face, de cara, au lieu de se présenter la tête comme ça pour entrer dans le conduit, se apresentar de cabeça, né, para passar mais fácil pelo conduto. Voilà, là, une césarienne est nécessaire, mais on ne peut pas le prévoir avant. Lá, a cesariana é necessária, mas não se pode prever antes. Não. Entendi. Tá bom, vamos em frente. Voilà. Donc là, on va parler de l'aurathérapie. Lá, então, ela vai falar da terapia da aura. Alors, j'ai d'autres thérapies pour terminer. Je fais aussi Mas para terminar, ela tem, antes de falar da terapia da aura, ela tem outras terapias que ela vai falar rapidamente. Par exemple, je nettoie les lieux. Por exemplo, limpeza energética de ambientes. Voilà, je vais aller en faire une demain matin. Que, aliás, vai fazer uma amanhã. Voilà, hein, dans une maison. Numa casa. Ça, c'est important aussi de nettoyer les lieux. Também é importante essa limpeza de ambientes. Exactement, hein, par exemple. Et puis, je fais de la psychologie et de la sophrologie. Além disso, ela faz a psicologia e a sofrologia também. Hein, qui inclut de la relaxation. E que inclui relaxamento. Sans hypnose. Sem hipnose. Voilà. Alors, l'aurathérapie, c'est quelque chose d'important. A terapia da aura é alguma coisa importante. C'est-à-dire que nous avons un corps physique, 6 corps d'énergie. Nós temos o nosso corpo físico e 6 campos energéticos que nos envolvem. Voilà. Et moi, je travaille essentiellement dans le premier corps qui entoure le corps physique. E Veronique trabalha principalmente o primeiro corpo energético que envolve o corpo físico. Alors, c'est le corps éthérique. Chama-se corpo etérico. Hein, et c'est un corps qui est pratiquement aussi dense qu'un corps physique. E para Veronique é um corpo praticamente tão denso como o corpo físico. Alors, depuis mars dernier, nous sommes rentrés dans une ère un peu spécifique de pandémie. Desde março desse ano, nós entramos numa era um pouco específica, uma era de pandemia. Hein? Et le fait que les personnes aient été confinées chez elles. E o fato de as pessoas
terem estado confinados na casa delas hein, durante meses, durant des mois, coupés de tout, c'est-à-dire de la famille, des amis, de la vie sociale, desconectados de todos, da vida social, da família, des amis, dos amigos, etc. etc. Ça a eu une influence sur la psyché Isso acabou tendo uma influência na psique, et donc une influence sur le corps uma influência, portanto, no corpo et une influence par conséquent sur notre énergie. e, por consequência, uma influência na energia. Quand la psyché a une influence sur la partie physique et énergétique, Quando a psique tem uma influência na parte physique física e energética, hein, ça, il y a un système qui s'entraîne comme ça. Il y a un système qui fait que on n'est pas bien sur le plan psychique. tem um sistema que mostra que a gente não está bem no plano físico. Voilà. Ensuite, on est fatigué physiquement. Em seguida, a gente fica cansado fisicamente. Hein. On est fatigué énergétiquement. A gente tem uma fadiga energética, L'inertie, on a du mal à reprendre le rythme. uma inércia, uma dificuldade de voltar ao ritmo anterior, Et c'est un cercle vicieux. e é um círculo vicioso. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Isso não para. Donc, c'est très important de comprendre ce mécanisme-là. E é muito importante entender esse mecanismo. Et quand on tombe dans le cercle E vicieux, quando a gente cai nesse círculo vicioso, on peut tomber dans la dépression. a gente pode cair na depressão. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la dépression, Muitas pessoas caíram na depressão, hein, et qui m'ont appelé, inclusive ligaram para a Veronique, hein, jusqu'à vouloir se donner la mort. Hein. até querendo se suicidar. Hein. Donc là, ça a été, il y a eu une période très très critique. Então teve período muito crítico. Donc, et il faut comprendre que notre émotionnel a une influence directe sur l'énergie. Deve-se entender que o nosso emocional tem uma influência direta sobre a nossa energia. Sim, D'accord? sim. Donc, ça peut créer, et puis en plus, si on a des mauvaises nouvelles pendant cette période, E se ainda nesse período nós tivermos notícias ruins, eh bien, ça peut entraîner des fractures de l'énergie, isso pode provocar fraturas numa energia, ça peut entraîner des fuites, pode provocar fugas, perdas de energia também. et puis quand on sombre dans la E dépression, quando a gente cai na depressão, eh bien, on est en ce que j'appelle en circuit fermé, on va le voir là, a je vais gente montrer, fica num circuito fechado, hein. Et donc, on est coupé de la source, a gente acaba perdendo contato com a fonte et puis on est coupé de la terre. e também nosso contato com a Terra. Donc, résultat, on tourne en rond. Resultado, a gente fica num circuito fechado. Et nos sociétés E actuelles na sociedade atual, ne nous apprennent pas não nos ensinam à nous retrouver avec nous-mêmes. a encontrarmos nós mesmos, né? Et ça, c'est très difficile pendant ces périodes de E pandémie. isso é muito difícil nesse período de pandemia. Exact. Hein? Donc, c'est très important de faire rééquilibrer son énergie E é muito importante, portanto, fazer com que a sua energia seja reequilibrada hein, en cette fin d'année. nesse fim de ano. Parce que là, on vient de passer une année mondiale, Porque lá acabamos de passar, aliás, não terminou ainda, um ano no mundo todo, vraiment très fatigante que para todos nós foi muito cansativo. sur le plan nerveux, No plano nervoso, sur le plan des soucis financiers, plano de preocupações hein, financeiras, parce que quand vous ne travaillez pas, il n'y a pas de rentrée d'argent, porque quando não se trabalha não tem entrada de dinheiro, hein, mais les factures continuent de tomber. Hein. mas as faturas, as contas continuam entrando em casa. Voilà. On ne se soucie pas de savoir quelle est votre situation, As pessoas não se preocupam em saber qual é a sua situação, hein, etc., etc. etc, etc.
Et tout ça, ça prend, comme on est seul avec nous-mêmes, ça prend des proportions énormes. E como a gente está sozinho consigo mesmo, isso acaba tendo uma proporção enorme. Alors, et puis en plus, si on a le malheur de tomber malade d'autre chose que de Covid-19, Se a gente ainda tem o azar de ficar doente com uma outra doença que não seja a Covid-19, alors là, c'est dramatique. ela é dramática. Ah oui. Você poderia citar um caso assim impactante, não daqui do Brasil, mas de fora, sem mencionar o nome, em que a leitura de aura foi assim vital para uma mudança e um resgate na vida dessa pessoa? Oui, je vais donner un exemple direct sur le tableau. Alors, comme on n'a plus d'image, on n'a que votre image à vous, il faut que vous nous guidiez. Il faut qu'elle nous guide. Ok. Ela vai mostrar um exemplo, vai desenhar a aura de um exemplo e o que ela fez. Por outro lado, nós não estamos vendo a nossa imagem, então você precisa nos guiar para ver se eu estou realmente mostrando direito o desenho, tá bom? Tá bom. Está bem centrado. Tá. Voilà. Alors ici, Dá para ver? Dá. vous voyez ici, Sim, levanta um pouquinho mais aí. tá bom? Pra cima. Mais para cima um pouquinho, para cima. Ok. Donc ici, nous avons un corps physique Esse é um corpo físico et 6 corps d'énergie. e os 6 campos, ou corpos de energia. Il faut savoir Levanta que um pouquinho mais, Érico. Levanta um pouquinho. Para cima, você abaixou. Para cima. Abaixou. là, Abaixou tudo agora, a gente não vê nada. Aí melhorou. Uhum. Não, agora abaixou de novo. Levanta. Desceu. Eu não sei, acho que está invertido aí, né? Então abaixa que vai levantar. Não, agora sumiu tudo. voilà. Est-ce que vous voyez l'image ici? Tá vendo a imagem? Vous voyez l'image ici? Agora sim, um pouco melhor. D'accord. Mais alto um pouco. Aham. Tá bom? Tá bom, continua. Isso aqui, sério. Je tout prêt. Alors, ici, vous avez une image Então, lá vocês têm a imagem d'un corps physique, de um corpo físico, voilà, avec le premier chakra qui montre les racines, com o primeiro chakra que mostra as raízes, voilà, et puis les autres points d'énergie, e os outros pontos de energia, os chakras, et le dernier chakra coronal qui va vers le ciel. e o último O chakra. pessoal está pedindo para você abaixar a câmera, porque o desenho está cortado pela metade, Érico. Tá bom assim? Melhorou um pouquinho mais, hein? E para o meio, tá indo para um lado aí, para a minha esquerda. É porque eu não tenho controle, eu não estou vendo nada, tá? Eu sei, bom assim? então, vai mais para o meio, porque agora ficou cortado pela metade. Aí, mais um pouquinho. Aí, perfeito. Agora sobe mais um pouquinho que aí fica perfeito. Voilà. Você desceu, sobe, ou abaixa a câmera, uma coisa ou outra. Tá bom? Melhorou, tá bom, tá melhor. Ici, on a le chakra coronal, donc on est connecté vers le ciel. Então, o chakra coronário conectado com o céu, Et ici, avec les racines, on est connecté à la terre. e com as raízes estamos conectados com a Terra. L'inertie et le manque d'activité extérieure A inércia e a falta de atividade interior, de vie sociale de vida social et de vie e de familiale vida familiar, nous coupe nos, là et là. nos corta dos dois em cima e embaixo. D'accord? Não tá dando para ver direito, não. O pessoal tá com dificuldade, porque tá baixo. É melhor. Aí melhorou. Tá bom? Donc, nous sommes coupés Tá bom entre assim? le haut et le bas. Tá bom? Tudo bem. Dá. Tudo bem. Donc, voilà, nous sommes coupés entre le bas et le haut. Então, nós estamos cortados nesse caso, né, com parte superior e inferior.
Voilà. Et quand on est coupé comme ça, E quando nós estamos cortados assim, sem conexão em cima e embaixo, on tourne en rond. a gente fica num circuito fechado. Et c'est là que le moral descend. É lá que a moral vai lá para baixo. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. É assim que acontece. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Ah, agora ela... Dá para ver o boneco? Aproxima mais um pouquinho, tá escuro também. Tá bom a boneca? Dá para ver, mas está escuro. Vous voyez en Vocês entier, estão vendo, pessoal? Vocês estão vendo o É, bonequinho? Me dizem aí, por favor. Flávia, fala aí. Dá para Alors, ver? quand on est coupé du haut, Quando a gente está cortado em cima, ou seja, não tem conexão em cima, alors, ça peut faire ça, isso pode criar isso em au lieu cima, d'être comme ça, em vez de reto, né? c'est-à-dire Sim. connecté vers le Ou ciel. seja, conectado com o céu. Et puis, on a beaucoup de pollution E a mentale. gente acaba tendo muita poluição mental. Donc là, on ne reçoit plus la lumière du ciel. Então a gente não recebe mais a luz do céu. Quand l'énergie est coupée, en Quando bas, a energia é cortada embaixo, on est coupé avec la terre. a gente está cortado com a terra. Não tem conexão com a terra. D'accord? Alors, on va le faire en noir. Ça sera plus... Voilà, on est coupé avec la terre. Alors, imaginons que l'énergie se contracte. Agora imagine que a energia se contrai. Alors, l'énergie, elle se contracte, elle se rapproche du corps physique. Então ela se contrai e acaba se aproximando do corpo físico. Alors, on va voir ce que ça donne après. Vous voyez, elle est très proche du corps. Então ici. veja que a energia ela é muito próxima do corpo físico. Normalmente ela tinha que ser mais larga, né? Ouais, elle est Normalmente, beaucoup né? plus large. Hein? Donc là, ce sont des énergies qui sont à 2-3 cm de notre corps. Lá é Hein? uma energia que está a 2 centímetros do nosso corpo físico. Alors qu'une énergie idéale, elle est à peu près elle est à peu près ici, à 30 cm. Quando uma energia ideal devia ser a 30 a 35 centímetros de largura do corpo físico, Voilà. Donc, qu'est-ce que ça provoque? de distância do corpo físico, desculpe. Ça provoque une compression O que isso provoca quando a energia é assim bem perto do corpo físico? Provoca uma compressão du corps do physique, corpo físico, ele fica contraído, des organes internes. e os órgãos internos também. Des organes internes. Ça provoque une compression au niveau de la tête. Isso acaba provocando uma compressão em cima da cabeça também. Comme l'énergie ne vient plus du ciel, Como a energia não vem mais do céu, toute l'énergie ici toda essa devient fine. energia na frente, que envolve o corpo físico, fica muito fina. D'accord? Quand on n'a plus d'énergie aux pieds, Quando a gente não tem mais energia debaixo dos pés, on peut avoir les pieds froids, a gente pode ter pés frios, presque humides parfois. quase úmidos. On peut avoir les pieds secs. A gente pode ter pés secos. Et puis, on peut avoir des faiblesses au niveau des chevilles. E também pode-se ter uma fraqueza, uma fragilidade no nível dos tornozelos. Hein? Et puis, d'avoir une compression ici, E ainda tem uma compressão lá em cima, ça peut entraîner des acouphènes, pode provocar zumbido nos ouvidos, des déséquilibres. de desequilíbrio do corpo físico. Voilà. Et puis, ça peut entraîner des migraines. Pode ainda provocar enxaqueca. Et puis, ça peut entraîner aussi un moral qui descend. E a moral também que vai toda para baixo, né? Résultat, comme l'énergie devient fine, Como a energia fica muito fina, elle ne protège plus suffisamment le corps physique. ela não protege mais suficientemente o corpo físico. Donc, comme elle ne protège plus, tous les éléments extérieurs rentrent comme une éponge. Como ela não protege mais, todos os elementos exteriores entram e o corpo se transforma quase como uma esponja. Donc, on commence à ne plus supporter grand-chose. Então a gente acaba não tendo mais paciência para muita coisa. Voilà.
on commence à être irritable. a gente acaba se irritando facilmente. Hein. Pourquoi? Parce que le plexus solaire qui se trouve ici Por quê? Porque o plexo solar localizado nesse triângulo n'a plus suffisamment d'énergie pour être protégé. não tem mais suficientemente energia para proteger. D'accord? Donc tout rentre. Então tudo entra. Hein. Et alors, c'est un cercle vicieux, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Então, como ela disse há pouco, é um círculo vicioso. En général, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand on n'est pas alimenté par le ciel, Por que isso acontece? Porque quando a gente não tem, não é mais alimentado pelo céu, d'accord? Eh bien, le corps physique a besoin d'énergie. o corpo físico ele precisa de energia. Et comme il n'est plus alimenté, Mas como ele não é mais alimentado pelo céu, il vit sur ses réserves ele acaba usando a sua própria reserva, énergétiques. sua reserva energética. Résultat, Resultado, eh ben, le moral descend. moral vai para baixo, Et quand le moral e descend, quando a nossa moral vai lá embaixo, il descend dans la dépression. ele acaba indo para a depressão, Il est en dépression, en ele vai em décompression. depressão, Et donc, dans la dépression, on descend dans la première dimension. e na depressão a gente acaba caindo na primeira dimensão, La première dimension, c'est la dimension des reptiles. que é a dimensão dos répteis. D'accord? Et puis, il y a la deuxième dimension qui est ici. Tem a segunda dimensão que é lá Et la troisième qui est e a ici. terceira. D'accord? Donc, notre morale descend. Então nossa moral vai lá embaixo, Mais si on a un certain équilibre, mas se a gente tem um certo equilíbrio, on remonte. a gente acaba subindo outra vez. Et puis, on a tous des moments où on n'a pas forcément le moral. Todos nós temos momentos que a gente não está com a moral também sempre lá em cima, né? Voilà, et on remonte. En revanche, les personnes qui étaient dans des cas d'état suicidaire, Mas as pessoas que estavam num caso, num momento de suicídio, quase suicídio, vamos dizer assim, elles sont restées dans la première dimension. elas ficaram na primeira dimensão. Mon travail a consisté à les faire remonter dans la troisième Então, o trabalho de Veronique com essas pessoas que tinham ideias suicidas foi colocá-las outra vez na terceira dimensão. et je vous assure que j'ai bons arguments pour ça. E Veronique tem bons argumentos para isso, Hein, et j'ai pu, para levantar a pessoa até a terceira dimensão. voilà, et j'ai pu travailler à distance sur leur énergie pour réparer tout ça. E Veronique pode, inclusive, e faz tratamento à distância, online, você também, para tratar isso, online também. Alors, dans un cas comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Num caso assim, o que ela fez? Donc, j'ai reconnecté la personne à sa source, Ela reconectou a pessoa com a fonte, voilà, hein, au ciel, o céu, pour qu'elle recommence à être alimentée. para que ela recomece a ser alimentada, Hein. a sua energia. J'ai tiré l'énergie sous les pieds. Ela puxou a energia para baixo, porque para a Veronique a energia é que nem uma massa de pizza, ela além de ver, ela pode manipulá-la, então Voilà. ela puxa toda a energia para baixo dos pés, J'ai consolidé ela fixa embaixo et puis j'ai agrandi l'énergie. e também aumentou a energia, expandiu a energia Voilà. no seu tamanho ideal. Voilà. J'ai agrandi l'énergie. J'ai agrandi l'énergie et j'ai surtout travaillé au niveau du troisième œil Também trabalhou no terceiro olho et au niveau du plexus e no solaire. nível do plexo solar. Pourquoi? Parce que c'est dans le plexus solaire qu'on reçoit toutes les Porque é no informations. plexo solar que a gente recebe todas as informações. Quand quelqu'un vous dit, sans que vous vous y attendiez, une chose désagréable, Quando alguém lhe diz uma coisa desagradável e você não esperava por isso, c'est essa là que vous le notícia, prenez. é lá que a gente recebe essa notícia desagradável. Dans des cas exceptionnels, vous pouvez le prendre ici. Em casos excepcionais, a notícia desagradável pode entrar aí, né? Pode bater aí. Exactement, et on peut sentir son cœur se serrer E physiquement. a gente pode até sentir o seu coração fechar de uma forma física, a gente sente isso. Exactement. Donc tout ça, et
ça nécessite un renforcement de l'énergie, Então, tudo isso necessita um reforço da energia, puisqu'elle est fine, que ela é fina, et ça nécessite un renforcement de l'énergie devant et derrière. e é claro que na frente e atrás, né, o reforço. Et puis, il faut travailler tous les chakras. E, além disso, todos os chakras serão realinhados também. Exactement. Parce que sans un réalignement total, Porque sem um alinhamento total dos chakras, ça peut pas fonctionner. não pode funcionar, né? Vous comprenez? Entendeu? Voilà. Deixa eu perguntar uma coisa, Érico. Ela, só para o pessoal entender, ela consegue ver as interferências, outros seres que possam invadir o nosso campo? Eu acho que talvez seja uma pergunta do pessoal aqui. Seria interessante responder. Est-ce que tu vois des choses Alors, ici, des je vais te donner. obsessores, etc. Voilà. C'est la question. On a des fractures. Vous voyez ça quand c'est. Est-ce que tu vois? Oui, bien sûr que je Bom, vois. a primeira resposta direta, sim, ela vê. Voilà, Tá? je vois. Quand vous avez des fractures comme ça, Agora, por que as pessoas têm? Quando se tem essas aberturas, essa fratura que ela está mostrando aí embaixo, nos pés, et que vous faites baisser vos fréquences, e que a pessoa acaba com que a sua frequência baixe, c'est une autoroute pour les entités. acaba sendo uma boa entrada, ela falou uma estrada, inclusive, uma boa entrada para entidades ou obsessores. Rentrer dans l'énergie, et là, ici, il faut également les dégager. Que entram na energia para justamente se nutrir dessa energia, e lá, claro, a Veronique também consegue tirar os obsessores ou essas entidades e outros tipos de energias negativas. Voilà. Donc, c'est très important de retirer les miasmes, qui sont des concentrations d'énergie Também é négative. importante tirar os miasmas, que são concentrações de energias negativas, Et puis les entités. e as entidades. Pourquoi? E por quê? Parce que ces deux types on va les appeler de choses, É porque esses dois tipos, chamemos de coisas, ont une influence sur notre personnalité têm uma influência na nossa personalidade et sur notre santé. e na nossa saúde também. Eh oui, ça a des incidences qui peuvent être très fâcheuses sur la santé. Isso pode ter uma influência bem nociva na nossa saúde. Exactement. Donc, les fractures sont des autoroutes pour nous atteindre. Então, como ela disse, fraturas ou aberturas na energia são boas entradas para esse tipo de entidades, ou obsessores, ou larvas, etc. Alors, il faut savoir que les entités peuvent nous faire descendre au niveau du moral. Hein, Deve ser entendido que as entidades podem provocar que a gente tenha a moral lá embaixo, né? Elas provocam isso. Exactement. Et elles se nourrissent de ça. E elas se nutrem disso. O fato que a gente está bem mal. Voilà. Hein? Alors, il peut y avoir plusieurs types d'entités. Então pode haver vários tipos de entidade. Il peut y avoir des entités qui se promènent dans vos différents corps. Pode ter entidades que ficam passeando nos diferentes corpos, né? Que são os 6 que ela falou. Alors, ça, c'est le plus difficile à voir. Isso é mais difícil de se ver. Hein, mais j'ai mis une méthode au point pour justement les voir. Mas Veronique criou um método justamente que ela pode percebê-los mesmo nos outros campos energéticos. Exactement. Então, quer dizer que algumas entidades elas podem se esconder, por isso que não consegue, em alguns lugares, fazer vamos dizer, a desobsessão. Exactement. Alors, les obsessions, c'est encore une chose, attention. Hein. Vamos dividir aí. Sim, as energias, essas entidades podem se esconder nesses vários campos energéticos, Exato. ok? Mas a Veronique gostaria de ressaltar que obsessão é uma outra coisa. Hein, une obsession, c'est autre chose. Alors, les entités peuvent se cacher dans les différents corps. Então, as entidades elas podem se esconder nos diferentes campos energéticos, sim. Et quand je sens qu'il y a des mouvements dans les différents corps, Quando ela sente um certo movimento nos diferentes corpos energéticos, ou du poids, ou peso, là, j'ai vraiment mis une méthode au point pour
pour les voir. Lá ela criou um método que permite que Veronique veja. Hein, mais j'ai Às mis du vezes. temps. Mas J'ai ela mis du levou um tempo para criar isso. Voilà. Quand elles sont directement collées sur vous, Quando elas são diretamente coladas na gente, c'est plus facile. é mais fácil. C'est beaucoup plus facile de les prendre et de les retirer. É muito mais fácil de tirá-los e mandá-los para fora. Alors pourquoi ça a une influence sur notre santé? Por que isso tem uma influência na nossa saúde? Parce que quand elles se collent sur nous, Porque quando as entidades se colam na gente, eh bien, elles font des racines dans elas notre criam corps raízes no nosso corpo físico et ça touche nos organes e internes. isso acaba atingindo os nossos órgãos internos. Et là, vous pouvez passer toutes les radios que vous Lá você voulez, pode fazer todos os raios-x possíveis, imagináveis, on les verra pas. que os médicos não vão poder ver isso. Donc, non seulement il faut retirer les entités, non seulement il faut retirer les entités, Não somente, então, Veronique teria que tirar a possível entidade, mais en plus, il faut enlever les racines qu'elles ont posées dans mas votre ela também precisa tirar as raízes que essa entidade criou dentro do corpo físico. E Veronique consegue, com a sua energia nas mãos, tirar essas raízes de dentro do corpo físico da pessoa. verdade. Só para lembrar que a gente tem, acho que 5 minutos, tá, Érico? Sim. Voilà, j'ai terminé mon explication. Bom, ela terminou a explicação. Eu volto aqui para o ponto original. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aurathérapie. Ah, Então, Isso para aqui ela- lembrar que a Veronique vai estar em várias cidades, né? E que em dezembro ela vai estar aqui. E a gente vai ter apenas 13 atendimentos. E parece que já preenchemos 8 atendimentos. Então, restam apenas 5 vagas. Bravo! Veronique também não conhece Teresópolis. Non? Eu conheço, porque eu sou do Rio. Vou mostrar ela Teresópolis e o dedo de Deus, que ela está louca para ver. É, lindo. Il est de Rio, desculpe, eu sou de Paris. Eu sou do Rio, ela é de Paris. Eu confesso que o Rio é mais bonito que Paris, mas tudo Non, bem. c'est différent. Paris, c'est l'architecte. Convido o pessoal, Veronique, para vir te conhecer, né? E de repente a gente faz mais uma live daqui a um mês, né? Mais próximo, falando de mais coisas do seu trabalho para animar o pessoal a vir, né? C'est... Tu peux dire ça. Tu aimerais que les personnes viennent, etc. Oui, absolument. J'espère que les personnes qui nous ont entendus ce soir, ce que j'ai expliqué leur parle. Espero que as pessoas que hoje assistiram a essa live tenham entendido bem, tenham captado bem essas explicações, né? Voilà. Hein? J'espère que j'ai été claire dans mes Eu acho que ela explications, ter sido clara nas suas explicações. hein, et que Sim, ça leur... só não foi possível enxergar muito bem, ficou um pouquinho escuro, né? Acho que o pessoal não enxergou muito bem. Mas foi Estamos perfeito. mas tudo bem. Ok. Bon, c'est pas grave. On a travaillé dans le noir. Como a gente só está te vendo, a gente não está vendo a gente não sabe bem Non, è difficile. como localizar a câmera. C'était difficile. En tout cas, merci. Obrigada pela convite. Eu que agradeço, é uma honra tê-la aqui, trazê-la aqui. Obrigada a Malu Nóbrega, né, nossa amiga da Cura Reconectiva, que recomendou e fez esse link, essa ponte, né, com você, a querida Malu, né? Então, eu agradeço a Malu aqui publicamente, né, por ter nos apresentado e podendo estar com você aqui em dezembro. Aliás, a Veronique já nos atendeu também, viu, pessoal? Online, a mim e o meu marido, Marcelo, foi muito bom. Então, eu recomendo a Veronique também, viu? E se vous souhaitez un deuxième live, on refera un deuxième você live. querendo um segundo live, com prazer, a Veronique fará o segundo live um pouquinho mais perto. Com prazer. Sim. Então tá. Voilà. Obrigada a todo mundo. Boa Obrigada noite. E Bom um beijo. descanso. Um beijo a Malu. Um beijo para vocês também. Tchau. Também. Tchau. Um beijo. Boa noite, pessoal. Obrigada.